Oi, gente, tudo bem? Eu falei que eu ia colocar, né, a parte 2, que é a história de como que eu comecei na corrida, né? E eu falei que eu ia estar contando, como foi a experiência da minha primeira corrida. A experiência da minha primeira corrida foi incrível. Eu trouxe a camiseta para vocês verem, né? Eu usei essa camiseta, foi a corrida da Mulher Maravilha, né? E eu fiz a inscrição, como eu tinha dito para vocês, sem nunca ter corrido, sem nunca ter participado, né. Aí eu não tinha um shorts, eu peguei emprestado de uma amiga, o meu único tênis, né, uma garrafinha d'água, que eu via todo mundo falar que tinha que levar garrafinha d'água, então eu levei uma garrafinha d'água. E aí com as minhas 2 amigas corajosas, que também nunca tinham participado, a gente entrou nessa aventura. Então, a gente pegou onde era o endereço da largada, a gente mais ou menos calculou o horário de sair daqui, como eu falei para vocês, eu moro aqui em Guarulhos, né. E aí, nós pegamos essa aventura acorda 5 horas da manhã num domingo. Então, o que para todo mundo é um sofrimento, para mim aquele dia eu estava muito eufórica, estava com sei lá, era uma coisa que eu queria muito descobrir como era, então a emoção estava grande e se disser: "Ah, foi difícil para você levantar, foi difícil para você acordar", não, não foi nada difícil, para mim foi tranquilo. Aí a gente marcou um lugar, nós nos encontramos, deixamos o carro no estacionamento e a gente foi de metrô, né. A maioria dos corredores faz isso, né, muitas vezes, dependendo do local, a gente usa do transporte público, porque é muita gente, muita aglomeração para você estacionar, mas eu não sabia nada disso, mas eu falei: "Vamos de metrô". Quando eu entrei no metrô e comecei a ver várias pessoas, várias mulheres, com essa camiseta, eu me lembro que eu vi uma senhora, mas uma senhorinha mesmo, cabelinhos bem grisalhos, e aí eu me aproximei dela, eu também, né, estava com a minha, ela com a dela, e eu perguntei, né, como que era correr. Ela falou assim: "Minha querida, é a terceira corrida da Mulher Maravilha que eu vou. É vida, eu nunca mais paro de fazer isso". E aquilo eu fiquei impressionada. E as pessoas dentro do metrô, e também na estação, né, aguardando o metrô, todo mundo com a mesma camiseta, assim, né, e todo mundo sabia que ia para o mesmo lugar, e todo mundo conversando, e todo mundo rindo, e ninguém era vizinho, ninguém era família, ninguém era amigo, todo mundo se conheceu ali na hora. E todo mundo sorrindo, ou seja, você não precisava estar com alguém, ali você não tinha como se sentir só. E quando a gente chegou, muita gente largada, não sabia nem o que era largada, o que que era, chegada, não sabia nada. Mas a gente estava lá, e muita música e muito som, muita alegria, e era aquela coisa de se cumprimentar, de conversar, uma puxando conversa com a outra, uma conversando com a outra sem nunca ter se visto, sem saber nome, RG, nada. E ali na hora da largada eu confesso que o meu coração ele deu uma acelerada, um frio na barriga, eu falei assim: "Gente, eu não tô acreditando, eu tô aqui mesmo numa corrida". Óbvio, né, tirei foto, filmei, que eu vou colocar para vocês verem. E assim, foi uma coisa incrível para mim, e aí a gente correu. Não vou dizer para vocês, eu fui um foguete, corri muito, não. Cada placa que tinha o KM, eu parava com as minhas amigas e a gente tirava foto, né. Por quê? Para mostrar, ó, 5 km, 7 km e assim por diante. E eu não sei, eu falo para todo mundo, não sei dizer qual é a minha colocação, porque eu não sabia como ver isso, né. Eu fui aprendendo tudo depois, ver a colocação, ver tempo. A primeira vez, esse negócio de relógio, de aplicativo, eu nem sabia que existia essas coisas, eu simplesmente corri. E foi muito legal porque, né, nesse percurso, a gente gritava, havia músicas, o pessoal cantava muito, e tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu nunca esqueci isso e sempre que eu tenho oportunidade eu conto. Nós estávamos todas correndo no centro histórico de São Paulo, várias ruas lá foram interditadas para ter a corrida, e eu me recordo que nisso a gente saía correndo e das casas noturnas, aonde tinha baile, show, a garotada toda saindo, e eles saíam às vezes ou carregados ou um escorando no outro, uma garrafa na mão, e aí eles davam bom dia pra gente, gritava, tinha uma que falava: "Ah, eu quero um dia ser igual essas mulheres", elas falavam assim. E a gente estava levando aquilo como elogio, até que a gente passou por uma parte onde tinha uns moradores de rua, e um deles, ele pegou e falou assim: "Bom dia!".
E aí a gente gritou, bom dia! Ele completou, mulherada feia! Ele fez bem isso. E assim, a gente não ficou brava, a gente começou a dar risada, porque foi uma coisa muito natural dele, ele queria chamar a atenção. E nós estávamos ali, né, passando naquela correria toda. E isso daí, gente, foi inesquecível. Eu dei muita risada. Todas nós demos risada. Aquilo foi muito cômico. E nós continuamos. E cada quilometragem uma foto, uma paradinha. E eu lembro que, acho que foi quase 2 horas, né, que eu levei, né, e eu lembro que na hora que eu passei na linha de chegada, foi assim uma emoção muito grande. Eu chorei porque eu consegui fazer uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer. E eu me propus, eu dei o início, eu saí ali na largada e eu fui até a chegada. Eu completei aquilo que eu me propus a fazer. E foi muito bonito, muito bonito. Eu me emocionei, foi uma adrenalina, uma emoção que eu acho que quem pratica algum tipo de esporte, e já chegou até o final, que cruzou ali a chegada, deve saber, assim, o que eu senti, porque por palavras é muito difícil a gente colocar. Mas eu lembro que eu chorei muito, que eu fiquei muito feliz. E depois a gente foi curtir o local, porque eles fizeram tipo de uma arena com várias apresentações, as pessoas fantasiadas, distribuições de brindes, shows, música ao vivo. E ali ficou até tarde. Nós aproveitamos o máximo ali que a gente pôde. Eu trouxe para vocês a medalha, ó, foi essa daqui, a minha primeira medalha, né? Eu tenho histórias para contar de várias medalhas que eu tenho. Não parei para contar, para falar quantas medalhas eu tenho, quantas camisetas eu tenho. Eu preciso uma hora parar e me organizar para isso, mas são bastante, mas essa foi a primeira medalha, né? E vou estar colocando foto aí para vocês. E essa foi uma história bem legal. A primeira, a minha experiência, que foi incrível, que eu guardo na memória com muito carinho, minha primeira corrida em março de 2023. Mas tem mais histórias por aí e, se vocês me permitirem, eu vou contar todas para vocês com muita alegria. Mas é isso, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.